Vamos adorar o Senhor. Manifesta aqui, glória e poder, aviva-me. Espírito de Deus, manifesta aqui, glória e poder, glória e poder, glória e poder. Adore ao Senhor Jesus. Espírito Santo, Tu és o primeiro, és tudo que tenho, toma minha vida. Espírito Santo, Tu és o primeiro, és tudo que tenho, toma minha vida. Espírito Santo, Tu és o primeiro, és tudo que tenho, toma minha vida. Espírito Santo, Tu és o primeiro, és tudo que tenho, toma minha vida. Espírito Santo, glória e poder, glória e poder, glória e poder, glória e poder. Pega suas mãos e cante ao Senhor És Jesus. tudo que tenho, Ele é o Santo de toma Israel. minha vida. Ele é o primeiro em nossa vida. Espírito Santo, Tu és o primeiro, és tudo que tenho, toma Pega a sua minha voz em adoração. vida. Cante. Espírito Santo, Tu és o primeiro, és tudo que tenho, toma minha vida. Espírito Santo, Tu és o primeiro, és tudo que tenho, toma minha vida. Espírito Santo, Tu és o primeiro, és tudo que tenho, toma minha vida. Espírito Santo, Tu és o primeiro, és tudo que tenho, toma minha vida. Glória e poder, glória e poder, glória e poder, glória e poder. Glórias a Ti, Senhor. Jesus. Mais um culto de domingo em que estamos reunidos na presença do Senhor. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui, vocês aí nas casas de vocês, e para a gente poder adorar o Senhor.
A palavra de Deus nos diz em Isaías 53: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém? Jesus, o sacrifício que Ele fez por cada um de nós naquela cruz, foi para nos mostrar o seu amor por nós, o amor que Ele tem por cada um de nós. E é por isso que a gente tira esse tempo para entregar a Ele um pouco da nossa adoração, independente de onde a gente estiver, na nossa casa, nos nossos lares, para que o Senhor possa ser reconhecido por tudo que Ele fez por nós, amém? Vamos orar neste momento, vamos pedir para que Deus possa abençoar este culto. Você aí na sua casa, feche os seus olhos, fale com Deus neste momento. Senhor meu Deus, Pai amado que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos reunidos, Pai, nós aqui para entregar o Teu louvor a Ti, a Tua palavra, e cada família que está reunida na sua casa, Senhor, cada pessoa que está online agora, Pai, nos assistindo, que o Senhor possa alcançar essas vidas, Pai, que o Senhor faça presente na vida de cada um que está em casa, Senhor, para Te entregar, Pai, adoração, por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz por cada um de nós, Jesus. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, e entregar todo louvor, toda honra e toda glória, Jesus. Que o Senhor possa falar com cada família que está reunida em suas casas agora, Jesus. Através dos louvores, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa alcançar, Pai, cada vida. Em nome de Jesus, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala com o pregador da mensagem, Senhor. E que possamos ser acusados por Ti, Jesus. Amém, Senhor. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Você pode erguer as suas mãos e adorar Jesus Cristo. Bendizer o nome daquele que nos salvou. Com amor eterno Ele nos amou. Não há outro como Tu, Senhor. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu.
Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo Cante ao pra Senhor. mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. As vozes adorando, diga que Ele é o Alfa. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Cante ao Senhor. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia, Jesus. Glorifique, glorifique a Ele. Adore ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Cordeiro que sofreu,
terá mais, porque Ele nos libertou e nós somos livres para adorar o nosso Deus. Cante ao Senhor, tudo pode estar. Tudo pode estar, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais, em Jesus igual, livre viverá do mal de cruz e salvaste, derramaste ali teu amor. Alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Quando a pedra se moveu e nada se encontrou, aleluia. Celebre a ressurreição do Mestre. Jesus ressuscitou do mal de cruz e salvaste, derramaste ali teu amor. Alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Glória e honra a ti, Senhor. Glória e honra a ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a ti, Senhor. Glória a Deus, que a paz do Senhor esteja sobre vocês. Nessa noite, nós vamos meditar na palavra de Deus sobre o tema morte e ressurreição de Cristo, nossa Páscoa. Esse domingo em que o mundo cristão comemora a Páscoa, nós queremos falar da palavra de Deus nesse tema, baseados em João, capítulo 19, versículo 30, e também Atos, capítulo 2, versículo 32. Primeiro texto, João 19, versículo 30, e depois Atos 2, versículo 32. O texto diz assim: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Atos, capítulo 2, versículo 32. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Convido você aí na sua casa a fechar os seus olhos, junto com a sua família. Vamos falar com Deus, vamos pedir para que Ele fale conosco nessa noite pela sua palavra. Pai, no nome de Jesus, nós estamos reunidos mais uma vez na noite de domingo, Senhor, para podermos celebrar o Teu nome, anunciar a Tua salvação, pregar sobre a morte da cruz, pregar sobre a ressurreição, ó Pai, e anunciar ao mundo que o Senhor salvou a humanidade. Que o Senhor esteja conosco nessa palavra, a palavra que está revelada, a palavra que é poderosa para atingir corações, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos pedindo a Tua graça e a Tua bênção sobre a nossa vida, através da Tua palavra. Esses dois textos que nós lemos aqui, falam daquilo que Jesus veio fazer por nós. E esses dois assuntos são um dos mais comentados em todos os tempos.
quando falamos de morte e ressurreição de Cristo, entre nós que somos seus seguidores e entre aqueles que contestam os fatos. Os que creem falam disso com fé e muita convicção. Os que não creem criticam, zombam, e alguns chegam até a dizer que tudo não passou de uma grande farsa. O fato é que naquele dia a agitação tomou conta de Jerusalém. Multidões se acotovelavam nas praças, cheias de peregrinos. Estava próximo o dia da Páscoa dos judeus. As hospedarias estavam todas lotadas. Caravanas chegavam a todo instante de vários lugares. Por todos os lados se podiam ver as tendas daqueles que se amontoavam na cidade santa, a cidade de Jerusalém. Nos bastidores do templo, o clima era tenso. As autoridades estavam determinadas a prender Jesus e o matar. O tempo dele havia chegado. Os sacerdotes se articulavam para cometer o mais terrível crime da história. Judas Iscariotes, um dos bem conhecidos discípulos de Jesus, já havia vendido a sua consciência e iria traí-lo por um preço insignificante. Na calada da noite, organizaram os mais sujos planos para atentar contra o Filho de Deus. Depois de celebrar a ceia com seus discípulos, Jesus foi preso lá no Getsêmani. Ele foi humilhado na casa do sumo sacerdote e condenado no tribunal formado por Pilatos, dirigido por Pilatos. Empurraram-no pelas ruas de Jerusalém e o pregaram numa cruz, no alto do Calvário. Ali suspenderam entre a terra e o céu. Ele derramou o seu sangue e pronunciou palavras que ecoam até hoje nos nossos ouvidos. Uma delas é tetelestai, que significa está consumado ou totalmente pago. Isso precisa ser suficiente para nós, porque na busca incessante por sucesso na nossa vida, corremos o risco de errarmos gravemente e não queremos esperar o tempo de Deus em nossas vidas. O apóstolo Paulo alertou sobre o perigo de um evangelho diferente na carta que ele escreveu aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo que viesse do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que vos pregamos, seja anátema. Essa palavra anátema significa maldição, amaldiçoado, ou seja, nós não podemos receber outro evangelho, além daquilo que já foi entregue por Jesus, quando João Batista ainda pregava nas regiões de Jerusalém, nas regiões da Galileia, e ele chamava as pessoas para o arrependimento. Ele dizia que o reino de Deus havia chegado, estava entre eles. Ali é o início de tudo aquilo que Jesus veio para fazer e pregar para as pessoas. Quando nós vemos os dados estatísticos do IBGE, que evidenciam um espetacular crescimento da igreja evangélica brasileira, nas últimas décadas, esse crescimento vem sendo notado, vem sendo noticiado, mas nós ficamos pensando que tipo de evangelho tem crescido com tanto vigor no Brasil. Que evangelho é esse? Será o evangelho de Cristo? Será o evangelho da Bíblia? Será o evangelho da cruz? Infelizmente, irmãos, presenciamos o surgimento de um evangelho diferente, centrado muitas vezes no homem e não na pessoa de Cristo Jesus.
É um evangelho apenas de prosperidade e não de salvação. Um evangelho de libertação mística e não de arrependimento dos pecados, de uma verdadeira libertação. Lamentavelmente, o evangelho tem sido adulterado por alguns. Alguns não têm levado a sério a mensagem que receberam de Jesus, a mensagem que Deus entregou para nós pregarmos. Há um secretismo religioso que nós estamos vendo crescer em nosso país, e isso é condenável pelas Escrituras. Muitos cultos se transformaram apenas em um show. Em alguns lugares as pessoas são levadas a terem que comprar a bênção de Deus. Infelizmente, algumas igrejas estão se transformando meramente em empresas, visando apenas os lucros. Os púlpitos estão, em alguns casos, se transformando num balcão de negócios. Querem transformar e reduzir o evangelho num produto de consumo e os crentes em consumidores desenfreados. É necessário levantarmos a nossa voz, é necessário bradarmos que esse é outro evangelho, não é o evangelho verdadeiro. É um evangelho estranho para nós, soa estranho aos nossos ouvidos. A nossa alma se angustia com esse tipo de evangelho. Nós precisamos abrir as Escrituras e mostrarmos a plena suficiência da obra de Cristo Jesus, a obra que Ele realizou por nós na cruz. Não há outro evangelho a ser pregado, a não ser o evangelho do Cristo crucificado, aleluia. Ele foi crucificado pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele tomou a nossa dor, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que era para nós foi aplicado nele, e o castigo que aplicaram nele trouxe paz para as nossas vidas, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aleluia. Ele venceu e destruiu o valente. O Senhor desarmou o inimigo. No madeiro, Jesus destronou os principados e potestades do mal. Ele triunfou absolutamente sobre eles, aleluia. Ele venceu todos os inimigos da cruz. Ele venceu todos os inimigos de Deus. Na cruz, Ele consumou a obra da nossa redenção completa. Foi ali que Jesus conquistou preste atenção nisso, na cruz, Jesus conquistou as mais extraordinárias vitórias para a igreja. Você que pertence à igreja, você que é a igreja de Jesus, as maiores vitórias foram conquistadas lá na cruz, as mais extraordinárias, através dos cravos em suas mãos, através dos pregos em seus pés. No drama do Calvário, parecia que a morte iria dar fim ao sublime ministério de Cristo. Seus discípulos haviam fugido e os romanos zombavam dele. Quem passava naquele lugar chamado Gólgota, quem passava naquele lugar público e via aquele homem todo flagelado, todo chicoteado, sangrando do alto da cabeça até os pés, o seu sangue escorrendo pelo aquele madeiro, olhava para ele e zombavam. Uns diziam: desce daí. Outros diziam: você salvou a tantos, porque não se salva a si mesmo? Cuspiam nele, direcionavam palavras de maldição contra ele. Mas Deus estava no controle de tudo, aleluia. Do trono da graça, e com dor no peito de um bom pai, ele assistia tudo o que estava acontecendo. Ele estava no controle. A cruz foi o pódio mais alto, onde Cristo foi o campeão invicto. Ele desbaratou o poder da sepultura e arrancou a flecha aguda da morte, impedindo assim que ela não atingisse a nossa vida plenamente. A morte não pôde deter Jesus.
A morte morreu na morte de Cristo. Ele a derrotou, trazendo a esperança da ressurreição. A morte não tem mais a última palavra. A última palavra é daquele que ressuscitou, aleluia! É daquele que trouxe salvação para as nossas vidas. Mas por que ele precisou morrer? A morte de Cristo não apenas antecedeu a sua ressurreição, mas foi o preço para obtê-la. É por isso que o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 20, Hebreus 13, 20 diz, que Deus o ressuscitou dos mortos, pelo sangue da eterna aliança. Como ele mesmo diz em Mateus 26, 28, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Quando ele estava ministrando a ceia com os seus discípulos, um pouquinho antes da sua morte, ele diz, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E quando a Bíblia se refere ao sangue de Jesus, ela se refere à sua morte. Portanto, nenhuma salvação teria sido realizada se Jesus apenas sangrasse em vida. Era necessário que ele morresse. Seu sangramento até a morte é o que tornou possível a nossa salvação. A obra de Cristo foi completa, o preço do perdão foi totalmente pago, não há mais nenhuma dívida para nós, está tudo pago. A justiça de Deus foi completamente concluída, tudo que restava a ser feito era a declaração pública de Deus, e isso ele fez, quando ao terceiro dia, ele ressuscitou Jesus de dentre os mortos, aleluia. Por isso, quando a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 17 apenas, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. Esse texto está destacando que a ressurreição é a prova que a morte de Jesus teve um preço totalmente suficiente para pagar a dívida de toda a humanidade, do passado, do presente e do futuro. Ninguém mais precisa fazer sacrifício algum, ele foi o nosso sacrifício, ele foi o Cordeiro Pascual, ele morreu a nossa morte, ele entregou a vida por nós. Jesus, se ele não tivesse ressuscitado, sua morte teria sido um fracasso. É isso mesmo. Se ele não tivesse ressuscitado, sua morte teria sido um fracasso, o plano de Deus teria falido, porque era normal presos serem crucificados por causa dos seus delitos. Deus não teria reconhecido o seu feito de carregar os nossos pecados, e nós ainda estaríamos presos neles. Mas o fato, ou de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória e para a glória do Pai. Ele está vivo. Não há mais morte que possa vencer-nos. Nós teremos que passar por esse processo, ainda que a Bíblia nem chama de morte, a Bíblia chama de sono dos justos, que é um processo para que aconteça a transformação, mas a Bíblia ainda vai dizer que nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, todos seremos transformados, porque carne e sangue não entram, não herdam o reino dos céus. Então, pelo sangue da nova aliança, o Supremo Pastor ressuscitou e vive para sempre, aleluia. Esse é o sentido máximo da Páscoa. Nós fomos totalmente livres, já não há mais nenhuma condenação sobre as nossas vidas, o preço foi totalmente pago, aleluia, totalmente.
partindo para a conclusão dessa palavra, a pergunta que fazemos agora não é se a ressurreição de fato aconteceu, mas qual a sua importância, o que isso significa para nós. Se Cristo ressuscitou, alguns podem questionar, isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás, como um evento tão distante do tempo presente pode ter importância significativa para nós hoje? Como isso pode influenciar a nossa vida? O que isso muda para nós como cristãos? Por que celebramos a ressurreição com orações, com canções, com júbilo? Por que celebramos? Por que anunciamos? Por que pregamos que Jesus ressuscitou? A resposta é: porque a ressurreição, ela está intimamente relacionada à nossa condição humana. Ela fala as nossas necessidades de um modo que nenhum outro evento jamais poderia falar. A ressurreição é a base de nossa segurança cristã com relação ao passado, ao presente e ao futuro. É surpreendente que nos primeiros dias da igreja primitiva, os líderes religiosos, os judeus, estivessem muito preocupados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Isso não quer dizer que os apóstolos tivessem mudado de ideia sobre o centro da pregação, sobre a mensagem da cruz, não. Eles estavam centrados sim na mensagem da cruz, mas a cruz, ela permanecia sendo o centro do evangelho, porém agora, à luz da ressurreição, a cruz foi para que ele pagasse o nosso preço, mas a ressurreição completa a obra, porque se para ali, se ele não ressuscita, se é como os judeus disseram, porque mandaram os soldados mentir, dizendo que roubaram o corpo dele, o evangelho de Cristo seria uma farsa, seria uma mentira, mas nós acreditamos que ele ressuscitou, aleluia. No primeiro sermão cristão da história, depois de declarar que Jesus havia sido morto pelos homens, Pedro continua o seu discurso, afirmando que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele também faz por último 3 declarações sobre a ressurreição de Jesus. Primeira declaração que Pedro faz, ele diz assim, Deus o libertou rompendo os laços da morte. Os laços da morte foram destruídos, foram rompidos, foram quebrados. Segunda declaração que Pedro faz, era impossível que a morte o detesse. Era impossível que a morte o retivesse, a sepultura não conseguiria prendê-lo, aquela pedra enorme, pesada que colocaram na entrada do túmulo de Jesus, não pôde detê-lo. Chegou a hora, quando bateu o relógio, quando deu as horas determinadas, quando cumpriu-se o 3º dia, aquela pedra rolou-se de um lado, e ele saiu da sepultura, e foi se encontrar com os seus discípulos, aleluia. Pedro, em terceiro lugar, ele interpreta o Salmo 16 como uma profecia da ressurreição do Messias. Nele, nos versículos 10 e 11 do Salmo 16, o salmista expressou sua confiança de que não seria abandonado no sepulcro, e nem sofreria decomposição, a sua carne, os seus ossos não se decomporiam. Ele conheceria a vereda da vida, ele permaneceria vendo aquilo que o Senhor tinha para fazer, assim como Davi era profeta, e portanto ele sabia que Deus havia prometido um herdeiro ilustre para o seu trono. Ele estava falando também da ressurreição do Messias. Jesus morreu sim, Jesus passou sim 3 dias e 3 noites preso na sepultura. Parecia que tudo estava acabado. Aqueles que zombavam continuaram zombando, já não acreditavam mais.
Até alguns discípulos saíram para o caminho de Emaús, e começaram a questionar entre si: mas não é hoje o dia? Ele não deveria ter ressuscitado? Por que ele não aparece? Mas a vida rompeu as cadeias da morte, aleluia. Ele ressuscitou no tempo determinado pelo Pai. Jesus está vivo, aleluia. Nós vamos louvá-lo nessa hora, nós vamos adorá-lo nessa hora, porque Ele é o único que pôde fazer isso por nós. Nas profecias diziam que, olhando para a terra, nenhum justo foi encontrado que pudesse se colocar na brecha pela humanidade. Então aprove ao Filho unigênito aceitar o desafio. Aprove ao Filho unigênito se colocar à disposição e morrer a nossa morte, para que vivamos a vida dele, aleluia. Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo, vamos bendizer o nome dele. Glória a Deus, aleluia. Coberto com espinhos Você pode cantar aí na sua casa, mas hoje em glória está. ofereça esse louvor ao Senhor. Salvador lavou meus Pagou a nossa pés dívida. e hoje aos seus pés estou. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Nosso pecado carregou, quão majestoso és, teu amor perfeito brilhará, e todos hão de ver. Teu nome, Deus, é vencedor. A Cristo Rei todo louvor. Teu nome, Deus, é vencedor. A Cristo Rei todo louvor. Adore a Ele, a Jesus, o nosso Salvador, aquele que deu a vida para nos salvar, aquele que comprou a nossa salvação. Não tenho mais o que temer, eu tenho paz em ti. Jesus morreu na cruz. Essa é a mensagem de hoje. Essa é a verdadeira Páscoa. Para salvar Aleluia, o Cordeiro de Deus. Glória a Jesus. é vencedor. A Cristo vem todo louvor. Teu nome, Deus, é vencedor. A Cristo vem todo louvor. Aleluia, Jesus. É santo, Senhor. Pelo Espírito de Deus, vão das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e
Seu corpo Declare isso. não está mais lá. A morte ele venceu. A morte ele venceu. Ele convidá-lo a orar comigo nessa hora. Existem muitas dificuldades que nós enfrentamos diariamente. A palavra diz que Deus sabe de todas elas. Ele conhece as nossas aflições diárias. Ele sabe aquilo que nós precisamos realmente para a nossa vida aqui na terra. Então Ele nos orienta a clamarmos a Ele, a buscarmos de todo o nosso coração. E quando nós fazemos assim, a palavra diz que nós o encontramos, que nós achamos a Deus. Não é que Ele esteja escondido de nós, Ele está à nossa disposição. Mas a palavra diz que se nós nos achegarmos a Ele, Ele vai se achegar a nós. Ele vai vir para perto de nós e nós estaremos juntinhos a Ele. Ore comigo nesse momento, por pedidos que você tem aí na sua casa, situações que você conhece, pessoas que estão doentes, pessoas que estão correndo perigo, pessoas que estão precisando de salvação em Cristo Jesus. Nesse domingo de Páscoa, a melhor mensagem, o melhor presente, não é o ovo da Páscoa, que é delicioso, que é saboroso, que você pode saborear aí junto com a sua família. O melhor presente é Jesus ter entregue a vida dele na cruz, por mim e por você. Esse é o melhor presente. Ore comigo, Pai, no nome de Jesus. Nós nos achegamos diante do teu trono de graça, porque é um caminho livre, aberto, para trilharmos, ó Deus, em direção ao teu trono. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhum domínio, não há nenhuma potestade, não há nenhum principado, não há governo, não há reino que possa impedir a tua igreja de se achegar diante do Senhor. Nós temos na Bíblia,
Entre muitos exemplos, de um homem que orava para que a bênção chegasse sobre a sua vida, sobre a sua nação. E durante 21 dias ele travou uma batalha de oração. E a tua palavra diz que o príncipe da Pérsia se colocou no meio do caminho, quando Gabriel, o anjo do Senhor, trazia a resposta para ele. Senhor, mas ele persistiu em oração, ele persistiu em clamor diante do Senhor, e houve vitória nas regiões celestiais. Houve vitória, meu Pai amado, porque o Senhor não perde batalhas. A morte de Cristo na cruz não foi uma derrota, foi a sua maior exaltação como homem aqui na terra. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória, deixou de se apegar a ser Deus, e tornou-se semelhante aos homens, e achado na forma humana, ele se humilhou até a morte de cruz. Mas a vitória novamente chegou, porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, aleluia, toda língua confesse, aleluia, que Jesus é o Senhor, aleluia. Então não há principados, não há potestades, não há enfermidades, não há problemas relacionais, não há problemas familiares, não há problemas financeiros, profissionais, que possam impedir a bênção de Deus na nossa vida. Amém, Jesus. Os problemas vêm, as lutas vêm, elas aparecem, mas na autoridade do nome de Jesus, nós continuaremos batalhando em oração, e a vitória do Senhor virá também sobre a nossa vida. Glória a Deus. Nós oramos, Pai, por cada servo Teu, que ora conosco nessa hora, participando online desse culto, Senhor. Que dentro desta casa reine a Tua bênção, a Tua paz e a Tua vitória. A vitória da cruz, tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz, que foi colocado à disposição da igreja, nós recebemos como herança em nossas vidas nessa hora. Pedimos ao Senhor que repreenda, meu Deus amado, todo o levante de Satanás para tentar envergonhar o teu filho, envergonhar a tua filha, para tentar trazer dúvida no coração dele e dela. No nome do Senhor seja repreendido nesta hora. Que a bênção do Senhor, ó Pai, ela seja real, ela seja concreta, e que o teu nome seja glorificado. Oramos pelos profissionais da área da saúde, ó Pai, os nossos irmãos que congregam aqui com a gente, meu Pai, o Edu, a Fernanda, Senhor, que estão lá na linha de frente, que atendem pacientes infectados com o Covid-19, colocam suas vidas em risco, mas estão, ó Deus, em favor da vida de outros. É um papel, além de ser uma profissão gloriosa, é um papel glorioso que o Senhor Jesus fez por nós. Ele correu o risco, Ele se entregou à morte para nos dar vida. Pai, nós oramos por tantos outros, ó Deus, que nós conhecemos e aqueles que nós não conhecemos, médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham, ó Pai amado, nas bases dos hospitais, pessoas da área da segurança que também estão nas ruas, ó Deus, colocando suas vidas em risco, não só agora na hora dessa pandemia, mas em todos os momentos, estão enfrentando o mal. Que o Senhor, ó Deus, os proteja com o escudo da fé, que o Senhor os proteja com a tua mão poderosa. Nós oramos, ó Deus amado, porque nós sabemos que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor responde o nosso clamor. Tem misericórdia de nós e nos ajude, Senhor. Nos ajude, abençoa cada servo teu, cada serva tua, os irmãos idosos, aqueles que estão amedrontados, porque já têm uma idade avançada, meu Pai, e são mais vulneráveis, os seus anticorpos, ó Pai amado, já não funcionam tão bem. Nós pedimos que a graça do Senhor esteja sobre eles. Amém. As criancinhas também, ó Pai, aqueles que têm, ó Deus, um tipo de doença crônica, que favorece também, Senhor amado, o avanço desse vírus. Nós pedimos misericórdia, nós pedimos socorro. É a nossa oração de bênção
sobre a igreja de Parque do Chaves, sobre a igreja brasileira, sobre a igreja que está ao redor do mundo, sobre cada um, ó Pai, irmão e amigo, familiar, que participou e participa com a gente desse culto. Em nome e para a glória de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. É bom que você esteja com a gente sempre. É sempre um prazer recebê-los aqui. Quando a nossa igreja abrir as portas novamente, tivermos autorização dos nossos governantes para isso, teremos a satisfação e o prazer de recebê-los aqui, presencialmente. Você que ainda não nos conhece, você que ainda não participou com a gente, tem gente de vários lugares, de outros estados do Brasil participando com a gente, tem gente de outros países que assistem os cultos conosco, que adoram o Senhor conosco. Numa oportunidade que você tiver, passe por aqui. Você vai conhecer um povo alegre, um povo que adora ao Senhor, um povo que presta um culto de adoração a um Deus que é vivo e verdadeiro. Nesse momento, nós temos a oportunidade de fazer as nossas ofertas ao reino de Deus. A palavra diz que nós podemos honrar ao Senhor com tudo aquilo que Ele nos dá. Naquele contexto do Antigo Testamento, a Bíblia fala de fazendas, de cereais, de produtos da terra, de animais que eram entregues. Até hoje, lá na África, por exemplo, quando as pessoas ofertam, elas levam o produto da sua colheita. Eu estive lá recentemente e o presente que nós ganhamos em uma das tribos foi uma galinha. Ele nos deu, melhor, um galo. Eu nunca tinha comido um galo na vida, eu comi lá. E aquele galo bem tratado, bem criado, eles levaram com toda alegria para presentear os servos de Deus que estavam em missão naquele lugar. Você hoje tem a oportunidade de fazer a sua transferência, de fazer um depósito bancário na conta que está sendo projetada aí para você, e você vai estar ajudando a esta igreja a pregar o Evangelho, a anunciar a palavra de Deus. Nós temos também um aplicativo, um link de um site que você pode entrar lá e fazer a sua oferta através do boleto bancário ou ainda através do cartão de crédito. Você vai estar contribuindo para a pregação do reino. E a Bíblia diz: Deus abrirá as janelas dos céus e te abençoará com bênçãos abundantes. É a palavra de Deus que diz isso para nós. A prosperidade, a riqueza, a glória pertence a Deus. E nós temos no nosso coração o desejo de orar por você, para que você seja abençoado em nome de Jesus. Feche os teus olhos mais uma vez. Pai, a nossa oração é por cada ofertante, por cada contribuinte com as ofertas, ó Pai amado, para a pregação do Evangelho. Nós sabemos, ó Deus, que como igreja adventista da promessa, não há nenhum outro meio, nenhuma outra fonte de renda, meu Deus, para que essas portas aqui de Parque do Chaves e de quase 1000 igrejas que estão espalhadas pelo Brasil e também ao redor do mundo, ó Senhor. Não temos outra fonte de renda para que elas se mantenham abertas. Apenas as ofertas e os dízimos que são entregues por cada um de nós, membros fiéis do corpo de Cristo, e por aquelas pessoas que mesmo não sendo membros desse lugar, sentem no coração o desejo de abençoar essa obra e também viverem a bênção de Deus sobre as suas vidas. Nós oramos, ó Pai amado, crendo naquilo que o Senhor prometeu e esperando do Senhor, ó Pai, a bênção para seguirmos firmes, adorando e exaltando o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele continue dando a você cada dia mais bênçãos, não só materiais, mas bênção na tua família, bênção na tua vida sentimental, bênção nos teus estudos, bênção na sua profissão, no seu trabalho, que você a cada dia adore e celebre ao Senhor. Nós vamos cantar mais um louvor, tem mais um para celebrar o Senhor. Eu vou despedir com a bênção apostólica e o grupo de louvor vai celebrar o Senhor com mais uma música, junto com você em casa, junto conosco aqui, e nos veremos na próxima quarta-feira às 20 horas. Feche os teus olhos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém.